Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Vamos para o nosso devocional. Amém? Querido Deus e amado Pai, graças te damos por tua bondade, misericórdia, fidelidade. Obrigada, Senhor, por nos abençoar com mais este lindo dia. Obrigada porque renovam-se a cada novo amanhecer as suas misericórdias. Obrigada, Senhor Jesus, por tua graça e favor que se derrama sobre nós. Senhor, convidamos o Senhor para o lugar de primazia neste devocional. Pedimos que o Senhor venha ministrar em nós e com profundidade, comprimento, altura, largura, discernimento, entendimento e sob medida. O Senhor venha falar conosco para que venhamos obter o conhecimento necessário sobre tudo que Tu estás a falar conosco. Ó Espírito de Deus, que Tu nos encontre com um coração contrito e sensível aos Teus sussurros e impulsos. Que venhamos ser alinhados com os planos, projetos, sonhos e pensamentos de Deus Pai. Espírito Santo de Deus, fala conosco. Nós queremos Te ouvir e precisamos de Ti. Oramos no nome santo e glorioso, nome que é sobre todo nome, Jesus. Amém? O título do nosso devocional é Foco no Céu. E o nosso devocional, o versículo está em Colossenses, capítulo 3, versículo 1. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Devocional, dia 11 de dezembro, palavra-chave, prioridade. Frase do dia: a vida terrena ganha novo sentido quando vivida com um foco celestial. Versículo base, Colossenses, capítulo 3, versículo 1 ao 3. Vamos aprender? Contexto. A epístola aos Colossenses foi escrita pelo apóstolo Paulo enquanto estava preso em Roma, por volta de 60 a 62 o ano depois de Cristo. Paulo escreve para combater falsos ensinamentos, profetas, que estavam se infiltrando na igreja de Colossos, que misturavam legalismo judaico, misticismo e filosofias humanas. O capítulo 3 inicia uma seção prática da carta, onde Paulo exorta os crentes a viverem de acordo com a nova identidade que receberam em Cristo. A base para a mudança de comportamento não é o esforço humano, mas a realidade espiritual da união com Cristo. Eles morreram para o pecado e ressuscitaram para uma nova vida com Ele. Introdução: muitas vezes nossa vida é consumida pelas preocupações e correrias do dia a dia. Trabalho, contas a pagar, relacionamentos, saúde. Essas coisas são importantes, mas a palavra de Deus nos convida a reavaliar nossas prioridades. O devocional de hoje nos desafia a mudar o nosso foco. Em vez de olharmos apenas para o que está ao nosso redor, na terra, somos direcionados a olhar para cima, para o céu, onde nossa verdadeira vida está escondida. Eu abri aqui o Instagram hoje pela manhã, agora há pouco, e apareceu esse texto aqui para mim. E eu achei ele
muito incrível. Não é esse que estou a ler para vocês. É esse que vou mostrar para vocês e vou ler para vocês, porque combina muito bem com este devocional que nós estamos fazendo. Veja. Olha só que lindo. Amado, reserva um tempo para mim. Faz do nosso relacionamento a tua prioridade. 11 de dezembro. Reserva um tempo para encontros gloriosos. Eu sou uma fonte infinita de amor, misericórdia e provisão. Tu nunca encontrarás o fim do meu amor por ti, independentemente de quanto tempo tu caminhaste comigo. Sempre há novos caminhos a serem descobertos. Pergunta-me, e eu te conduzirei a maiores encontros de glória. Revelação e sagrada bem-aventurança. As realidades tangíveis da minha proximidade estão disponíveis para aqueles que se atrevem a acreditar, que estão dispostos a perder tempo procurando meu rosto e que não se contentam com encontros ocasionais, mas desejam algo mais. Pensa nas histórias mais radicais que tu ouviste quando o céu invadiu vidas terrenas e, em seguida, leva a sério o fato de que quero ainda mais para ti. Não há limite para o meu amor, não há limite para o quão profundo tu podes ir. A impaciência tentará forçar-te a ter consciência do tempo, mas deves vir a mim e ficar na minha presença. Fica lá, até que toda a noção de tempo e espaço desapareça na distância e tu sejas levado pelas correntes da minha glória. Amado, amada, reserva um tempo para mim. Faz do nosso relacionamento a tua prioridade. Entramos em uma experiência íntima com o amor de Deus e confiamos no amor que Ele tem por nós. Deus é amor. Aqueles que estão vivendo no amor estão vivendo em Deus, e Deus vive por meio deles. 1 João, capítulo 4, versículo 16. Vocês se lembram do que comentamos ontem no outro devocional? Que nós devemos ter um tempo para Deus, buscarmos a Ele. Na verdade, foi o que o Espírito Santo de Deus soprou para mim ontem. Ele disse: se vocês me buscarem, se vocês verdadeiramente quiserem me achar, Ele está chamando a mim e a você. Significa que quando Deus fala mais de uma vez, não é coincidência. Começamos falando ontem, o Espírito Santo soprou, eu entreguei o recado, recebi também, porque primeiro o recado é para mim, depois eu entreguei para quem o Senhor está levando a minha voz, este devocional, porque sim, a todos vocês que ouvem a minha voz, o Senhor te chama. Ele quer te revelar algo, quer falar contigo, quer ter encontros gloriosos com você.
e comigo também. E então, hoje pela manhã, o primeiro texto que leio é este: amado, reserva um tempo para mim. Faz do nosso relacionamento a tua prioridade. E depois, eu venho para um devocional, onde que o devocional diz o foco no céu. Então, isso não é coincidência. Isso se chama Deus falando. E nós precisamos estar atentos para ouvi-lo. Se Ele está nos chamando, significa que Ele tem algo para me revelar e para revelar a vocês também. Mas isso vai do individual de cada um. E o que é que você tem que fazer? Buscá-lo. Como você vai fazer? Orando, chamando Ele. Chama Ele. Espírito Santo, eis-me aqui. Deus, eis-me aqui. Fala comigo, Senhor. Eu quero te ouvir. Me prepara, me dê sabedoria, me dê discernimento, me dê entendimento, me capacita, porque eu reconheço que os pensamentos acelerados e as preocupações da vida, do dia a dia, muitas das vezes me impedem de me concentrar e reconhecer a tua voz e receber a tua mensagem. Fala comigo, eu quero te ouvir. Me ajuda, me ensina, me dá estratégia. Como devo fazer? Ele quer falar comigo e com você. Ora, ora. Ele vai falar contigo. Versículo 1. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Aplicação para mim e para a sua vida. A premissa aqui é clara. Se você entregou sua vida a Jesus, você ressuscitou com Cristo. Sua velha vida de pecado e apego ao mundo ficou para trás. Agora, a consequência natural dessa nova vida é buscar ativamente as coisas que são do alto. Isso não significa viver de cabeça nas nuvens e nem olhando o tempo todo para o céu, porque você precisa olhar para a sua volta, né? Senão você tropeça. Então, mas é buscar ativamente as coisas que são do alto. Isso não significa viver de cabeça nas nuvens, ignorando responsabilidades, mas sim priorizar o reino de Deus em suas decisões diárias. Que decisões diárias são essas? Como é que eu posso colocar isso em prática? Vou te dar uma breve estratégia. Eu vi um vídeo. A Fernanda Brum, a cantora, e entre outras as colegas dela, as outras cantoras que nós conhecemos, são famosas, Bruna Carla e dentre outras. E elas falando que uma vez chegou na casa de uma delas, não sei qual foi, não me lembro qual foi, mas eu me lembro do testemunho, que eu achei a coisa mais linda. Ela disse que chegou lá e estava lá uma mesa posta para tantas pessoas, mas ela só iria receber uma quantidade, digamos, eu não me lembro, mas digamos, a mesa estava posta para 6 pessoas, mas ela só ia receber 5. Na verdade, posta para 6 pessoas, mas contando com ela fariam 5 pessoas. Então ela iria receber 4, contando com ela 5. E elas se assentaram e um lugar ficou vazio. E ela falou assim, foi um café da tarde, e uma das colegas olhando assim, falou assim, tá esperando mais alguém? Ela, não.
porque tem esse lugar aí que está vazio. Ela não está vazio. Aqui está o nosso Jesus. Você já imaginou a emoção, a presença que se fez presente ali naquele momento? Porque só de falar eu já me emociono. Você vai tomar café agora? Você vai almoçar hoje? Posso te dar um conselho? Não precisa você colocar um prato ou um garfo e um talher na mesa que você estiver com ele e puxar a cadeira. Não precisa. Apenas diga: Senhor Jesus, vem almoçar comigo. E sinta a presença dele. Sinta. Ele vai se deixar ser sentido por você. Ele vai falar contigo. Mas esteja atento. Ao quê? A todos os detalhes. Que detalhes são esses? A paz que excede todo o nosso entendimento, que vai reinar em ti. Uma alegria que vem, você não sabe de onde. Um sentimento de entusiasmo que você não sabe como ele brotou. Um pensamento bom. Um sorriso. Já experimentou sorrir com o Espírito Santo? Ele está aqui comigo agora, nesse momento. E eu estou emocionada, porque eu posso senti-lo. E quero muito que você também sinta. Como você pode fazer para senti-lo? Peça para que ele te ensine. Sabe, eu posso te falar muitas coisas, mas experiências são vivenciadas intimamente, e eu já disse aqui para vocês que a minha experiência com Deus é de uma forma e a sua pode ser de outra. Não necessariamente será igual, mas eu tenho plena convicção, certeza absoluta. Ele quer falar contigo. Ele quer. Você está esperando uma resposta? Deixa ele te entregar. Você precisa de um abraço? Deixa ele te abraçar. Você precisa de um afago? Deixa ele te afagar. Ele está pronto em todo o tempo para falar conosco. Nós aqui estamos ocupados demais, com muitas coisas para ouvi-lo, e são muitas distrações. Não são só os afazeres de donas de casa. É muita preocupação, é muita coisa. Estamos vivendo dias como Marta, mas Jesus nos chama para viver mais como Maria. Então, a premissa aqui é clara. Você ressuscitou com Cristo. Você entregou sua vida a Ele? Você o aceitou como seu único e suficiente Salvador? Então você ressuscitou com Cristo. Sua velha vida de pecado e apego ao mundo ficou para trás.
Agora, a consequência natural dessa nova vida é buscar ativamente as coisas que são do alto. Isso não significa viver de cabeça nas nuvens, ignorando responsabilidades, mas sim priorizar o reino de Deus em suas decisões diárias. Essas decisões diárias podem ser desde as mais simples às mais complicadas que você precisa vir a tomar. Mas se você chamá-lo, ele vai te orientar. O que você tem buscado com mais afinco? Seu foco está mais nas promoções do trabalho, nas coisas dos afazeres de dona de casa ou na promoção do Evangelho? Versículo 2. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Aplicação para a minha e para a sua vida. A batalha começa na mente. A Escritura nos instrui a manter o pensamento nas coisas celestiais, o que sugere um esforço contínuo e intencional. Nossos pensamentos moldam nossas ações. Se nossa mente está cheia de ansiedade, cobiça e preocupações mundanas, é isso que se transbordará em nós. Mas se enchermos nossa mente com a palavra, com a verdade e com a esperança eterna, nossa perspectiva muda completamente. Aí você vira para mim e fala para mim agora, nesse momento, como é que eu vou pensar positivamente se estou num momento de muita dificuldade? Primeiro, reconheceu que você está num momento de muita dificuldade? Já é um passo bem grande para você compreender que este momento de muita dificuldade que você está vivendo é um chamado de Deus para você se voltar para Ele e entregar este momento que você está vivendo para Ele. Porque você não tem o controle, você só pensa que tem. Nós não temos o controle de nossa vida e de nenhuma situação. Só Deus é quem tem o controle de tudo. E Ele diz lá em Mateus: troca comigo, me dá aí, esse fardo que é pesado, que eu te dou o meu jugo que é leve. E o que isso quer dizer? É quando você coloca essas preocupações, esse problema que você está vivenciando e diz: olha, Senhor Jesus, eu quero te apresentar esta situação. Olha, é assim, assim, assim. Explica tudo para Ele. Dê nomes. Sim, fala para Ele. Diga como você se sente. Ele sabe, mas Ele quer ouvir de você. Então, conta para Jesus onde é a sua dor. Ele é o remédio. Confia no Senhor. Não te desanimes. E quando assim você fizer, você vai notar que, mesmo no meio do problema, você vai sentir uma paz que você não sabe como que ela começou e nem por onde ela se iniciou. Mas esta é a paz que excede todo o nosso entendimento. Você vai estar vivendo o problema, dentro do problema, como Daniel, vivendo na cova, foi jogado na cova dos leões, com um grandíssimo problema, mas estava protegido. Nós aprendemos isso no devocional ontem. O crente, o cristão, ele passa por problemas,
mas o Senhor em todo tempo nos livra, nos guarda, nos orienta, nos direciona, nos capacita, nos fortalece. Então, devemos sim ter a nossa mente renovada em Cristo Jesus. E quando os pensamentos ruins vierem, nós devemos repreendê-los, lançando-os por terra em nome de Jesus, porque Deus nos deu esta autoridade em o nome dele. Use-a. Use-a. E se esforça para pensar positivamente. O meu Deus morreu na cruz por amor à minha vida. Ele já venceu a morte. Ele tem o controle de todas as coisas. E quando vierem os pensamentos para te refutar, você diga: mas o meu Deus nunca perdeu uma batalha. Ele me fortalece, Ele me guiará, Ele vai me dar estratégia, Ele vai me auxiliar, Ele é o meu provedor, Ele é o Deus de justiça que eu sirvo e adoro. Ele ordena os anjos dele para acamparem ao meu redor. Você precisa clamar: o sangue de Jesus tem poder. Porque se assim não fizermos, os pensamentos negativos, eles começam a se acumular e a tomar conta da nossa mente. E então acontece um transbordamento de pensamentos negativos através do quê? De como? Das palavras. Aí a gente começa a falar negativamente. E ao falar negativamente, as coisas têm grandes chances de acontecerem. Por quê? Porque são sementes lançadas. A palavra, quando ela sai da boca, ela não volta. A palavra tem poder e tem autoridade, seja ela ruim ou boa. Cuide bem das suas palavras. Foi o que aprendemos ontem no nosso capítulo 10 de Provérbios. E cuide bem do que você pensa, porque os pensamentos também. Acho que já cheguei a comentar aqui com vocês, mas vou comentar novamente, porque testemunho é assim, a gente tem que contar e recontar várias e várias vezes. Eu passei pelo quarto do meu filho, no quarto dele tem uma prateleira. Nessa prateleira estavam algumas coisas e eu olhei para a prateleira e eu a vi torta. Eu vi ela rombuda e olhei para a prateleira e não falei, mas pensei: essa prateleira vai cair. Então, eu voltei para o quarto e fiquei quieta na minha. Alguns dias antes, Deus me acordou de madrugada. O Espírito Santo de Deus me acordou e soprou na minha mente: cuidado com o que você pensa, com o que você sente e com o que você fala. Repete: cuidado com o que você pensa com a cabeça, sente com o coração, fala com a boca. E eu fiquei: por que isso? E ele repetiu: vigia nos seus pensamentos, nos seus sentimentos e no que sai da sua boca. Eu fiquei com isso na cabeça. Então, dias depois, passei, olhei para a tal da prateleira e pensei: não gostaria de pensar, mas pelo que eu vejo, esta prateleira vai cair. E o Senhor, o Espírito Santo, falou para mim, na mesmíssima hora: eu não disse para você tomar cuidado com o que você pensa? Eu falei: Jesus, tomara que não caia. Ainda falei. Voltei para o meu quarto. Depois de um pouco de tempo, um dia e meio, mais ou menos, a prateleira caiu. Foi um barulho muito alto.
Eu corri para ver, mas aquele sentimento de eu tenho certeza que foi a prateleira. Quando eu fui ver, a prateleira caiu, mas ela caiu só de um lado. Ali eu olhei e eu senti algo muito sobrenatural. Muito, muito. Mas eu não senti coisa ruim. Eu achei que tinha sido o espírito maligno, repreendi. E o Espírito Santo falou para mim assim: isso é para você aprender. E eu falei: mas o que foi que aconteceu? Um anjo passou a espada ali, ó. Você viu? O parafuso tá cortado, tá? Como se lambeu ali, ó. Como é que o parafuso saiu da parede? Não saiu, não quebrou, não nada. Foi só de um lado. E a prateleira tá lá, porque tem muita coisa acumulada no quarto. Ela está lá para consertar do mesmo jeitinho ainda. Então, toda vez que eu olho para ela, eu me lembro. Foi o anjo do Senhor, por ordem do Senhor. Mas por que o Senhor permitiu isso? E ele falou para mim: para você aprender a tomar cuidado com o que pensa, com o que sente e com o que fala. Cuide, vigia, porque o que você pensa é transmitido para o seu coração, e se você não vigiar, você vai abrir a boca e vai falar. E se você falar, a semente é lançada. E se a semente é lançada, boa ou ruim, tu vai colher o fruto. Eu levei um puxão de orelha, eu aprendi e agora eu passo cuidando. Começo a falar quando vem os pensamentos negativos. Está repreendido em nome de Jesus. Você não tem autoridade sobre minha mente é blindada, eu preciso clamar. Você precisa ter consciência de que as adversidades da vida vão te fazer pensar negativamente em certos momentos. Mas você tem autoridade para clamar. Não permita que as preocupações da vida se transbordem nas áreas da sua vida. Mas se enchermos nossa mente com a palavra, com a verdade e com a esperança eterna, nossa perspectiva muda completamente. Precisamos disciplinar nossos pensamentos para que reflitam a realidade de Cristo, assentado em autoridade. Porque lá em Jeremias capítulo 29, versículo 11, o Senhor diz: porque eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vós. São pensamentos de paz, para vos dar o fim que desejais. Versículo 3. Pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida em Cristo. Aplicação. Este versículo é a segurança da nossa fé. Morremos para o poder dominador do pecado. Nossa verdadeira identidade e segurança não estão nas coisas passageiras deste mundo, mas estão escondidas com Cristo em Deus. Isso nos dá uma paz inabalável. Ninguém pode tirar. O que está guardado em Deus, ninguém pode tirar. Essa verdade nos liberta da busca desesperada por reconhecimento, por status, bens materiais ou por aceitação, pois nossa vida real já está segura e completa nele. Conclusão do devocional: viver com um foco no céu é a chave para uma vida cristã vitoriosa e plena na terra.
Ao entendermos nossa identidade em Cristo e priorizarmos as coisas do alto em nossos pensamentos e ações, encontramos propósito e segurança inabaláveis que hoje eu e você, todos os dias, possamos intencionalmente direcionar nosso olhar e nosso coração para onde Cristo está. Vamos orar? Em nome de Jesus, põe a mão em seu coração e repita comigo essas palavras. Senhor Deus e Pai, agradecemos pela nova vida que nos deste em Cristo Jesus. Ajuda-nos, Pai, a fixar nossos olhos e nossos corações nas coisas do alto e não nas coisas terrenas que são passageiras. Perdoa-nos pelas vezes que colocamos nossas prioridades mundanas acima do Teu reino. Renova nossa mente e nosso espírito, para que possamos viver de forma que Te honre, louve e reflita a realidade de que nossa vida está escondida contigo. Em nome de Jesus eu oro. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor faça o seu rosto resplandecer sobre ti e te conceda a paz. Que a graça e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja conosco em todo o tempo, em nome de Jesus. Que o Senhor te conceda um dia abençoado e cheio da presença dEle, e que você venha estar sensível aos sussurros, impulsos e com um coração voltado em contrito para Ele, e tudo quanto Ele quiser falar contigo, fale e você reconheça, ouça, entenda Ele, o que Ele está te dizendo, te mostrando, querendo de ti, para a glória de Deus. Amém e amém. Até mais tarde com Provérbios capítulo 11.